Olá, juntos para mais um estudo da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidos e acolhidas, que estes momentos que vamos passar juntos sejam muito harmoniosos, tranquilos para todos nós, que nos tragam conhecimentos e, sobretudo, que nos encorajem à prática. Meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que está situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na Vila Campo Grande, São Paulo. Quero convidá-los para uma pequena reflexão do livro Minutos de Sabedoria. O item é o 266. Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. O tempo que passamos encarnados perante a eternidade é curto, é pouco, que a gente saiba aproveitar bem o tempo aqui neste planeta que é uma escola, um hospital e até mesmo um cárcere, onde nós podemos aproveitar os momentos que aqui temos para nos melhorarmos, para superarmos as dificuldades que trouxemos na nossa bagagem. Então, vamos aproveitar, vamos semear o bem pelo nosso jardim encarnatório e assim que a gente possa colher, né, na hora certa, na hora exata, os melhores frutos em favor da nossa existência espiritual e do todo, beneficiando os nossos irmãos e a nós mesmos. Irmãos e irmãs, convido-os a manter essa serenidade gostosa, esse ambiente harmônico, iluminado, para juntos fazermos a prece. Se lhe ajudar, convido a fazer como eu, fechando os olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, do aprendizado, pedindo que possamos continuar na caminhada, conquistando a fé, conquistando pela fé a força, a coragem, o discernimento, mantendo-nos com o amor no coração, buscando fazer o bem, aprender e praticar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E assim, juntos, unidos, com os ensinamentos que a doutrina nos possibilita, nos colocamos a caminhar
que o teu amor não nos desampare, que Jesus de Nazaré continue nosso guia e modelo, e nós lhe somos agradecidos por todos os ensinamentos, pelos trabalhos de Maria de Nazaré e da espiritualidade amiga em torno deste planeta, em torno de cada um de nós, dos nossos familiares e amigos. E assim, serenos, tranquilos, nós pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje e que ele seja de grande proveito para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje será do Livro dos Espíritos. Continuamos aqui na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Vamos iniciar hoje o capítulo 2, que trata das punições e prazeres futuros. O tema de hoje é o nada, a vida futura. As questões são a 958 e a 959. 958. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada. É um sentimento, um instinto. O instinto é aquilo que nos aproxima mais, da condição animal, uma sensação. Algo mais do que uma sensação, melhor dizendo. E por quê? Kardec perguntou e a espiritualidade responde. Responde assim: porque o nada não existe. O horror do homem, a existência do nada, é porque o nada não existe. Ela tira dele a possibilidade de saber o que tem a mais, o que vem lá. Quando nos vamos daqui, quando nos despojamos da veste de carne, o que há? Para onde vamos? O que faremos? Se a criatura está no momento mais próxima dos valores da vida presente, mais arraigada naquilo que lhe prende na encarnação, nos bens materiais, em tudo que lhe traz muito forte o desejo de ficar, de não partir, porque ela tem aqui coisas que aprendem, os bens, as propriedades, o dinheiro, a profissão, o status, o cargo, mas instintivamente ela tem horror à possibilidade de partir, deixar tudo aqui, horror ao perder-se de si, de tudo, de todos, daqueles que ama, que acredita que ama. E aí, preso à matéria, às condições, à ideia do materialismo, ela se perde, podendo, na ilusão, acreditar que o nada existe, que depois, quando terminados seus dias, lhe restará o nada. Mas a espiritualidade respondeu taxativamente: esse horror dessa criatura vem porque o nada não existe.
essa crença, essa ilusão, tem até o seu lado interessante, porque ainda que com uma ideia equivocada, a criatura fica numa situação de que, embora a ideia do nada lhe venha, há algo dentro dela que mexe, que se movimenta com uma sensação de que, mas como assim? Nada? Algo há de ter, algo há de existir. E à medida que evolui moralmente, que passa a entender e compreender mais as coisas, ela vai abandonando essa ideia e percebe que algo há para além do túmulo, para além da matéria. De um canto a outro, da crença materialista até a crença espiritualizada, ela acaba se encontrando com os ensinamentos que a doutrina traz, ou até mesmo que antes de falar na doutrina, nos recordamos quando estudamos, quando recordamos o que Jesus nos trouxe enquanto esteve aqui conosco. Foram várias e várias vezes que Ele nos trouxe o ensinamento ou ensinamentos que a vida futura existe, que ela é a nossa grande meta, o nosso objetivo, que todos vamos chegar até lá, que vamos nos tornar melhores. E aí, Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: de onde vem para o homem o sentimento instintivo? Não é mais só o instinto, é um sentimento. Ele sente, é algo mais elaborado, revela um avanço em relação à ilusão, à ideia inicial do nada. De que existe uma vida futura, a espiritualidade responde: já dissemos, antes de encarnar, o espírito já conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu quando ainda estava no mundo espiritual. E aí temos uma nota, né, que nos coloca dá uma olhadinha na questão 393 e a questão que Kardec apresenta lá naquele momento, a espiritualidade, é uma questão bastante longa e que traz uma reflexão em torno da questão do homem não se lembrar das coisas que passou enquanto esteve encarnado, da questão de aproveitar melhor as experiências que teria adquirido em outras encarnações, que talvez se ele se lembrasse, isso poderia ajudá-lo a não incorrer em tantos erros. E aí se pergunta, como poderia se conciliar tudo isso, né, com a justiça de Deus? A questão do esquecimento, do véu do esquecimento, da experiência adquirida ajudá-lo a ter dias melhores enquanto encarnado, enfim. E aí, da resposta que a espiritualidade traz a Kardec, eu destaco o seguinte trecho. Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu
e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia ter sido feito para evitá-las. Compreende que é justa a posição que ocupa no mundo dos espíritos e busca então uma nova existência, onde poderá reparar os erros que cometeu na existência que ora termina. Na sequência, Kardec faz um pequeno comentário sobre esta resposta da espiritualidade. Kardec diz o seguinte, é um trechinho apenas. As nossas tendências instintivas são as lembranças do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Opa! Então aqui se conectam os ensinamentos. A doutrina, ela se reafirma em vários pontos, nas várias obras da codificação. Aqui nós temos o sentimento instintivo que existe uma vida futura. E aqui, a questão 393, nós temos sobre a questão do não lembrar-se ou do lembrar-se, isso poder ajudá-lo para a vida futura e como isso tudo se casa com a justiça divina. E aí, nesse trechinho que eu li da resposta da 393, falando do esquecimento, que isso tudo, para ele, as lembranças poderiam reverter em sofrimento. No entanto, é justo que quando ocupa a posição lá do mundo dos espíritos, ele vai aproveitar essas experiências que ele tem gravadas nele, e aí vem aquela ideia, aquilo lhe ficou na consciência. Essas lembranças do passado que estão na nossa consciência, elas acabam nos trazendo à superfície o desejo de não errar mais, de não cometer as mesmas faltas. As lembranças aparecem nos momentos oportunos e elas nos ajudam na caminhada. É a intuição que nós temos, que fica preservada, e ela é para nós uma proteção também. Daí que não se sustenta por muito tempo essa ideia, essa ilusão de que o nada existiria. A própria espiritualidade, mais uma vez eu digo, reafirma que não existe o nada. Então, resta-nos, mais uma vez, nos debruçarmos com a ideia de que algo há, sim. E a nossa intuição nos diz, e se Deus nos deixou essa intuição, esse sentimento instintivo de que algo há na vida futura, tem uma razão de ser. Isto é bom. Ao mesmo tempo que a ilusão da ideia do nada pode nos ajudar, vai ao encontro da lei de conservação, em que a criatura entende, mesmo atribulada, insegura, e tendo lá aquela intuiçãozinha de que algo há, isso ajuda a conservar-se, não ficar tão arraigado lá na matéria, não descambar para a descrença ou para a ideia do suicídio. Isso, de alguma forma, é um avanço em vista do seu percurso. Agora, quando reconhece que a vida futura é a que de fato importa, como nos ensinou Jesus, quando trouxe os seus ensinamentos, quando veio auxiliar aqueles que estavam em desarmonia, em desequilíbrio, precisando de auxílio,
quando veio aqui e nos reafirmou, afirmou e reafirmou da existência do nosso Pai e da vida futura para a qual todos nós estaríamos destinados, e que também nos trouxe a força de que a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa essência deve se voltar à construção de hoje, já hoje, da vida que virá. Como vai ser a vida espiritual? Como vai ser a minha vida após a morte, após o desencarne? Não precisamos procurar um mago, alguém que adivinhe futuro, que nos conte das coisas do amanhã. Já sabemos, já temos essa resposta. Pela fé raciocinada, pelos estudos que fazemos, pelas contribuições da doutrina e também pelas comunicações que recebemos dos nossos irmãos que estão na espiritualidade, através da bênção da mediunidade, eles têm nos trazido as informações. Como é a vida lá na espiritualidade, de como é esta vida. E nós temos as pistas de como será de cada um, a minha, a sua, de todos, de acordo com os caminhos que andamos trilhando. Sabemos que tomamos decisões, usamos do livre-arbítrio para decidir pela porta estreita ou pela porta larga. Sabemos que estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos tem uma consequência e por esta consequência nós também respondemos. E se tivermos que reparar, essa reparação vai se dar até o último ponto. Nada ficará solto sem resolver. Ainda aqui na questão 959, Kardec faz um comentário, sobre essa questão do sentimento intuitivo da vida futura. E nesse comentário, a gente pode destacar o seguinte: a preocupação do homem com a vida futura é algo natural. Sempre aconteceu, por todos os tempos. Ele sabe, em essência, que essa vida que se tem aqui encarnada, enquanto encarnada, ela é precária, sujeita a interromper-se a qualquer momento, a qualquer hora, não se tem um controle sobre ela. E aí, a questão grave, preocupante, acontece. Por quê? Porque está se tratando da eternidade. A gente pode comparar essa preocupação com a vida futura, com o que acontece para além do túmulo, com a ideia de uma viagem. Uma viagem que se faz para um lugar distante. Quanto mais, se esta viagem for para um lugar não muito conhecido ou do qual pouco se lembra e que seja para sempre. Então, essa ideia traz preocupação, torna-se uma questão grave. A ideia do nada, mais uma vez, volta e ela repugna a razão. O homem, por mais despreocupado, que esteja perante a morte, ele ainda cobra, ele espera algo. E esse esperar é interessante porque ele parece viver uma situação de que tudo termina com a morte, ilusão a dele, porque na verdade tudo começa com a morte. Assim foi com Jesus, as coisas não começaram, não terminaram quando Jesus morreu, pelo contrário, aí sim que elas começaram.
Aí sim que elas amplificaram e mudaram destinos, mudaram a nossa rota como aqueles que o têm como modelo, como guia, enfim. Então, se a gente crê em Deus e não admite que há uma vida futura, é um grande contrassenso, é muito estranho. Não dá para falar que se acredita em Deus se não se acredita numa vida futura. O sentimento da existência de um algo além que está no nosso íntimo, nós devemos agradecer. Ele foi colocado em nós pelo próprio Deus. A vida futura, ela nos ajuda, essa esperança na vida futura, no que há de vir, ela traz a ideia da conservação da nossa individualidade. Cada um no seu caminho, no seu percurso, na sua trajetória. E ao mesmo tempo, né, vivendo em conjunto com os irmãos, com o planeta, o nosso planeta, né, sendo uma das possíveis moradas, enfim, tá tudo certo. E aí, meus irmãos, quero aproveitar antes de encerrar para passar para vocês uma contribuição de outros livros, materiais que possam ajudar aí a ampliar os conhecimentos em torno da temática do nada e da vida futura. Nós teríamos como sugestão o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, entre outros tantos capítulos, né? E o item 2 deste capítulo 2 do Evangelho vai tratar da vida futura. O livro O Céu e o Inferno, e é bem bacana lembrar que o pessoal do Joca, que são jovens do Caminheiros do Amor, eles estão fazendo o desafio de leitura deste livro, O Céu e o Inferno, em 90 dias. E o primeiro capítulo dele trata sobre o futuro e o nada. Neste livro também nós temos várias comunicações de diferentes condições dos espíritos. Espíritos sofredores, espíritos que estão numa condição melhor, enfim. É uma leitura muito bacana para a gente fazer, para a gente estudar. Diversas palestras que nós podemos encontrar lá na Rede Amigo Espírita, TV Muito Maior, FebNet, palestra com o Haroldo, com o Divaldo, o Arthur Valadares e tantos outros colaboradores aí do meio espírita também sobre o tema podem nos ajudar a entender mais. Também temos uma contribuição lá no Evangelho segundo, lá do Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito de Miramês, que também pode ampliar os nossos conhecimentos sobre essa temática, como eu já disse, do nada e a vida futura. Antes de encerrar, quero ler para vocês uma mensagem de Emmanuel que selecionei para este momento. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras do destino, seleciona o material que considere adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Emmanuel, no livro Joia, de Chico Xavier, capítulo 13, Em Torno do Futuro. Foi apenas um trechinho. Meus irmãos, minhas irmãs,
Eu agradeço pela companhia, por estarmos juntos mais uma vez. Eu espero ter contribuído para que vocês e os nossos irmãos que nos acompanharam também possam ter ampliado um pouquinho os conhecimentos em torno do tema o nada e a vida futura. Que possamos estar novamente e brevemente juntos para mais um estudo. Que Jesus e a espiritualidade amiga abençoe a todos. Muito obrigada, gratidão a todos, um grande abraço e uma ótima semana.